Hoje é segunda-feira, dia de receber Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo de volta para começarmos mais uma semana. Temos notícias positivas para dividir com a nossa audiência hoje? Tô me ajeitando aqui. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem com você? Tava aqui comendo o meu ovo matinal. Como ovo, tá? O pessoal lá de Bastos agradece. É Mas verdade. saudável, coisa boa. É, Notícias boas. Olha, um pouco de. Não há nada de muito novo. Na verdade, eu diria assim, o cenário está meio que dado. E temos uma grande produção no Brasil. Segunda-feira nós conversamos, daí naquele dia veio o relatório do USDA. E durante toda a semana nós vimos a soja só caindo. Fechou com 40 centavos de baixa. E devido à produção americana, surpresinha, que ninguém esperava, 1 milhão de acres a mais, quase 1 milhão. Bom, agora tem que exportar. É o que eu estava ouvindo você falar ali. Tem que convencer o mercado de que exportar o número que o USDA está projetando é possível. O bom seria mais do que aquilo, mais do que 50 milhões e 300 para não ficar com um estoque tão folgadão como o USDA projetou mais de 15 milhões de toneladas. Agora, Vanin, como nós conversávamos na última semana, você pontuava, e depois isso virou uma matéria mais detalhada aqui no Notícias Agrícolas, essa condição dos estoques, ela vai depender também desse ritmo da comercialização dos produtores americanos, que até esse momento, embora a China esteja um pouco mais presente no mercado norte-americano, vai ser importante nós entendermos o ritmo dessas vendas e qual será o comportamento do produtor dos Estados Unidos em relação a isso. Esse vai ser um ponto também de fundamental atenção para entendermos o mercado e como as cotações vão caminhar, principalmente em Chicago a partir de agora. É isso mesmo. Por enquanto, por exemplo, vamos pegar a semana passada. Semana passada a China comprou 20 a 25 barcos de soja. E só 5 aqui do Brasil. O resto todo os Estados Unidos. Vai ser a primeira semana que essa mudança ela acontece. Os Estados Unidos vendendo mais do que nós. Provavelmente semana que passou, que vai ser reportado agora as vendas semana que vem, agora quinta-feira, vai ser a semana mais forte do programa americano Safra Nova até agora. Mais de 1 milhão de toneladas, provavelmente, de vendas. E tem que ser daí para cima, tá bom? E para isso depende, vamos lá, três fatores. O primeiro, eu diria que é inevitável, o Brasil sem soja. Tá bem difícil conseguir soja de qualidade, soja que está aqui vai ser grande parte para nossa indústria. Por isso que a gente já, semana passada, os prêmios do óleo e do farelo lá para cima, melhorou a nossa margem de esmagamento. Então, esse primeiro ponto, beleza. Brasil sem soja, é isso aí. Agora, o outro ponto é os Estados Unidos continuar competitivo e, assim, dando margem para a China, dando condições de ter alguma margem. E para isso depende do produtor americano vender e da logística americana continuar competitiva também. Porque aí nós temos dois pontos importantes. O Rio Mississippi, que já há projeções de começar a baixar, não está igual ano passado, nos últimos 2 anos, mas ele vai começar a baixar. E o outro ponto é o frete marítimo, que, de novo, os Estados Unidos tá muito caro, pensando em Golfo, então, devido ao canal do Panamá. Então, essa história está crônica. E, portanto, já temos um frete marítimo saindo do Golfo lá para a China, bem caro, bem salgado, tá bom? Então é isso aí. Margem da China, os Estados Unidos continuar competitivo, principalmente pelo Golfo, que é de onde sai a grande parte da exportação, e o Brasil sem soja. Desses três, certeza que o Brasil está sem soja. Agora, enquanto a gente está conversando, Vani, inclusive a gente abriu uma enquete aqui perguntando se
o produtor que está nos acompanhando já está avançado com a comercialização da soja 24 e 25. Então, você que está nos acompanhando, vai respondendo enquanto a gente está aqui conversando com o Vanim, porque depois o Vanim vai avaliar esse resultado, ou a sua participação aqui, para entendermos como é que essa situação pesa para o Brasil. Porque, de fato, né, Vanim, com a construção de uma oferta até esse momento que não traz grandes preocupações, eu imagino que o comprador lá na China também não esteja correndo para fazer as suas compras, ou não. Ele está preocupado com o que vai acontecer politicamente nos Estados Unidos, ele está preocupado com essa elevação dos custos logísticos e por isso, e precisando de alguns volumes para fechar 24 e começar 25, talvez ele se adiante um pouco mais nas compras, aproveitando essa pressão em Chicago. Qual que é a perspectiva do comprador nesse momento? Bom, é um fator bem conceitual, e mais ao mesmo tempo prático. O primeiro ponto ainda tem muita soja na China, na mão das processadoras. E, portanto, tem muito farelo também. Soja do Brasil que foi carregada aí nesses últimos 4 meses, que ainda está chegando lá. Em algum momento vai começar a cair. Mas, por enquanto, está bem folgadão. E aí isso abre uma outra condição, que é assim, eu sou consumidor de farelo na China, tá bom? Me convença que vai faltar farelo. Esse é o grande ponto. Não adianta a processadora na China comprar se ela não consegue vender no mesmo ritmo. Comprar soja, se ela não consegue vender farelo no mesmo ritmo. Esse é o ponto. Por quê? O consumidor de farelo. Não, não é que não tem demanda, tá bom? Demanda tá. Ela tá menor. Se você pensar em vendas de ração, ela é menor, 4% até o primeiro semestre, em relação ao ano passado. 4% menor. Ah, não é tanto, mas se você se mantiver assim, 4% até o final do ano, dá 13 milhões de toneladas a menos de rações todas, tá bom? Então aqui na China tudo é grande. Enfim, mas não é falta de demanda. Até porque, como o farelo está barateza, os consumidores na China estão adicionando mais farelo. Uma coisa tá anulando a outra. Não é falta de demanda, mas sim uma percepção de que não há porquê o consumidor de ração se avançar nas compras. Para quê? Se está sobrando soja, se os Estados Unidos vai colher um montão de soja, não vendeu nada, tem que vender bastante. Para que eu vou correr para comprar farelo? Esse é o grande ponto. Então tá tudo muito assim, muito confortável para o consumidor de farelo, pensando lá na China. E aí, da ponta para trás, acaba ficando também mais lento. Esse é o grande ponto. Tem que acontecer alguma coisa que convença o consumidor de farelo na China a mudar de atitude, vamos pensar, de estratégia. E até agora está favorecendo ele. Aí ele gerar uma sensação assim: opa, peraí, não vai ter tanta soja assim, e agora eu tenho que correr para dar uma compradinha de farelo, alongar minhas compras, etc e tal. Aí a coisa vai andar mais rápido. Ivanim, para o comprador de soja, esse período entre termos menos soja 23, 24 no Brasil e esperar a soja 24, 25 dos Estados Unidos, ele tem este tempo útil para repensar essa estratégia e para vir a mercado num outro momento. Bom, como eu comentei ali, o estoque de soja e farelo agora presente é bastante grande. A China está comprando soja americana, a safra nova deles, embarque em outubro e novembro principalmente. Você deu uma aceleradinha, mas ainda tá bem menor do que nos últimos tantos anos aí que temos de história. É, e está comprando safra nova brasileira, porque daí dá uma margem melhor do que o spot. Então nós vemos a Crusher, né, o esmagador da China, fazendo isso. Está comprando devagarinho agora, para setembro, outubro, novembro, até porque ele não consegue vender muito farelo, e tem comprado um pouco mais lá para a safra nova, quando o Brasil vende, que daí aí tem que combinar também. Como o Farmer Selling aqui no Brasil para a safra nova está parado totalmente nessas últimas 2 semanas, daí também acabou dando uma parada, mas tem sido assim. Compra pouquinho agora no spot, e tanto safra brasileira, só que agora muito menos, e agora mais safra americana, safra nova,
e comprando mais safra brasileira, safra nova, porque dá uma margem melhor. Se bem que nessas últimas 2 semanas parou, mas não porque o chinês não quer comprar, é porque o Brasil está ofertando muito pouco. E nesse Brasil ofertando muito pouco, isso te preocupa, Vaninha? É, também essa certa lentidão dos nossos negócios aqui com a soja 24 a 25, principalmente com esses preços abaixo dos US$ 10 por bushel em Chicago? Com certeza. Se rebobinássemos a fita aí, tá bom? Ah, então, um mês atrás, até mais para trás ainda, havia esse grande risco que vinha comentando contigo, que era de um bushel cair muito mais, etc e tal, o prêmio Sim, não compensaria, porque até que se prove que a safra brasileira, safra que vem, ela é menor, então isso não vai puxar os prêmios para cima. Quer dizer, teria que ter uma grande quebra de safra, maior do que essa que tivemos agora, para dar uma sustentação para o prêmio. Portanto, mesmo com o Chicago caindo, os prêmios subiram um tiquinho, mas não muito. E aí o flat price, quer dizer, em reais por saca, só caiu, amigos. Claro que me preocupa. Em 2 semanas, o preço da soja, a safra nova, caiu mais de R$ 10 por sim. saca. A paridade de exportação, mais de R$ 10. Para ter uma ideia, Mato Grosso vendeu bastante soja, na casa ali dos 108, 109, R$ 110 para embarque de fevereiro. E hoje tem ofertas já, sexta-feira, 98. Pouca oferta, pouca. Mas tem oferta 98. E paridade de exportação, 96, 95 por aí. Então, tira da conta esses 10, R$ 12, faz uma baita falta. E isso veio num momento onde realmente o produtor está muito atento e preocupado com as suas margens, né, Vaninha? Essa diminuição de R$ 10 no preço da soja de forma tão rápida, ela traz um agravamento da preocupação do produtor. Eu tenho aqui o comentário do. Deixa eu até fechar aqui a nossa enquete para poder ler melhor. O comentário do Leandro Moura. Ele diz assim: ó, fiz barter dos insumos com a soja a 124 para março 25. 28 sacas, minha projeção está em 61 com o arrendamento. Momento difícil para o produtor quando pensamos em custos, e ele fala que isso lembra muito a safra 2019. Como é que você avalia essa estratégia do Leandro e o que isso se assemelha à situação de outros produtores no Brasil, Vanim? Olha, opa, deixa eu desligar aqui o pagodinho aqui. Enfim, é a realidade, tá bom? Nós tivemos já margens melhores que isso, com certeza, durante vários meses, para safra nova, tá bom? Sim. Relação de troca muito boa, historicamente mais baixa em sacas por hectare do que tivemos durante aqueles picos de preço lá 2021, 22, 23. Então, realmente, quando a gente pensa custo de produção, custo dos insumos, tivemos ótimos momentos. Tivemos um ótimo momento para o câmbio. Enfim, tem que ficar claro de que o produtor ficar só na torcida não está funcionando, tá bom? Então tem que estar acompanhando muito de perto e tem coisa que você nem precisa acompanhar. Se você vê que a sua relação de troca está aí perto e nesse caso até abaixo do histórico, tem que fazer. Mas, enfim, para quem não fez, eu não acho que vamos ter grandes surpresas positivas, a não ser que realmente os Estados Unidos venha a vender muito, aí tem que vender mais do que o USDA está projetando para fazer o bushel, dar uma surpresinha e melhorar, tá bom? Então, o que vai acontecer? Como tem muita soja e agora a produção projetada nos Estados Unidos, recorde, 125 milhões, e depois temos um potencial de grande produção também na América do Sul, o que tem que acontecer é que os Estados Unidos precisa ser o primeiro a reduzir a área para a temporada que vem, já pensando 25, 26. Esse é o papel do preço agora, nesse nível do bushel que está aí. E falando nisso, até conversei com um produtor americano no final de semana, e ele me falou uma coisa assim, ó, situação dele, tá? Ele está em Illinois. Olha, perguntei para ele, o que você vai fazer agora? Vai colher e aí? Falou, olha, eu vou vender tudo que eu não consigo guardar. Não vou mais guardar soja nem milho
fora da minha fazenda. Tá muito caro. Portanto, vai vir um tanto de venda aí. E aí o resto ele vai segurando. Ah, e para safra nova, o que que você vai fazer? Falou, ó, como a minha prioridade agora é caixa, eu prefiro, nesse momento, nos níveis atuais, plantar soja, mais soja do que milho, porque plantar um acre de milho custa muito mais do que plantar um acre de soja. É o que ele falou, tá bom? Enfim, Isso já pensando na safra 25, 26, Vanin. 25, 26, quer dizer, parece que o preço ainda não, Pois é, não machucou o cara, o produtor americano. Ele precisa que plantar loucura. menos soja para a temporada que vem. Mas, de fato, se você pegar a relação hoje, soja, milho, 25, novembro, dezembro, Sim, está em 2,3. Quer dizer, está no meio do caminho. Nem lá, nem cá. sim. Para começar a incentivar mais milho do que soja, tem que estar abaixo de 2,2, dali para baixo. Aí o produtor americano, quem sabe, começa a pensar em plantar. Mas aí tem a questão do milho, vai começar a pensar em plantar mais milho e menos soja. Mas enfim, é isso que tem que acontecer. A produção tem que diminuir. Não, não tem muita história, não. Agora, Vanin, antes da gente pensar, e claro que isso já está no radar do mercado, né? Os vencimentos mais alongados vão já trazer parte dessas respostas, mas pensando na safra 24, 25 do Brasil, que está inclusive por menos de um mês aí para começar em alguns locais, como é que você. Qual a sua perspectiva, qual a perspectiva da Agriinvest diante disso, tudo que vem acontecendo no mercado, esse comportamento do preço e claro, de como isso bate direto pro produtor e para sua gestão. O Guilherme Guarnieri está dizendo aqui ó, o seguinte: a solução é diminuirmos a oferta de soja, ou seja, vamos produzir menos nessas próximas safras que regulamos esse mercado. Essa é a única ação que podemos fazer e que está em nossas mãos. Qual a perspectiva da Agriinvest para a safra 24, 25 do Brasil? E claro, né, as projeções para as próximas, pensando, claro, num cenário bem amplo e pouco detalhado diante da distância que a gente ainda tem para a safra 25, 26, por exemplo, do Brasil. Bom, falando de potencial de tamanho de safra, é 65, 68 milhões de toneladas. É bem possível. Vamos ter redução de área de milho verão e vamos ter aumento da área de soja nessas regiões. Rio Grande do Sul, por exemplo. Não é muito, mas é um pouquinho. Temos abertura de área, não muito grande também, mas enfim, temos aí um pouco daqui, um pouco dali. E o clima colaborando, não vai ter El Ninho. Aí nós podemos ter uma safra que mais de 165 milhões de toneladas. Então, consequentemente, o Programa Brasileiro de Exportação ele vai ser bem grande, bem parrudo. Esse ano está aí enorme e o ano que vem seria maior ainda. E aí, quanto maior menor o espaço para os Estados Unidos. E essa é a leitura. E aí, para Chicago, isso não é nada bom, tá bom? Então, os Estados Unidos precisa reduzir a área. E aí o preço vai ter que fazer. Na verdade, não é o preço, mas a relação milho-soja tem que convencer ele. Bom, esse é o primeiro ponto. Pensando em clima, como você falou, e aí a safra 24, 25, o mês de outubro é crucial. Aí os mapas estão meio assim indecisos ainda. Ora mostra que outubro vai ser bom, ora que mostra que não vai, papapá. Aí nós temos duas realidades. Se for igual, por exemplo, ao ano de 2020, quem é do Mato Grosso vai lembrar. 2020 atrasou bem a chuva. E aí o Mato Grosso, na segunda semana de outubro, tinha plantado menos de 10%. Bem atrasadão. Esse é um ponto que favoreceria muito os Estados Unidos, porque daí não teríamos soja em fevereiro. O programa de exportação brasileiro janeiro-fevereiro seria uma merreca, bem pequeno. Até porque o estoque de passagem é pequeno e a colheita em fevereiro, ela vai ser concentrada em fevereiro, que daí vai virar embarque final de fevereiro ou março. Então daí estenderia o programa americano de exportação. Ajudaria bem os Estados Unidos. Portanto, o mês de outubro agora, bem importante, regime de chuvas no Brasil. Se vai ser mais adiantado, mais atrasado, e isso vai diretamente impactar Chicago. Vaninha, a gente concluiu a nossa enquete e nós temos 74% do nosso público de produtores de soja falando que não estão avançados com a comercialização da safra 24, 25. Que sinais isso nos traz e principalmente que recado o produtor
que respondeu não aqui na nossa enquete precisa receber para repensar suas estratégias com o plantio prestes a começar na sua análise? Primeira coisa, eu diria o seguinte, ó, uma mudança de, como posso dizer, comportamento, Sim, tá bom? Onde você tem o seu, como você falou ali no começo, que foi a pontuação do produtor. Ah, precisa seguir recomendações do agrônomo. Poxa, eu não conheço produtor que não segue. Pode justo. ser o agrônomo filho dele, pode ser ele agrônomo, mas enfim, ele tem um agrônomo. Por que que você tem um agrônomo e você não tem um consultor? Eu não estou falando aqui animador de torcida, tá bom? Bem diferente, tá? Animador de torcida é o cara que quer te deixar feliz aí, quer falar o que você quer ouvir e tudo mais. Exato. E aí os animadores de torcida têm se dado muito mal nesses últimos 2 anos. Eu adoro falar que o mercado é de alta. Vixe, é o que eu gosto. Muito mais emocionante o mercado altista do que baixista, credo. O mercado baixista é triste, né? Nada bom. Nem para o comprador de soja. Exemplo, a China. Olha aí, ó. Você acha que está sendo bom para eles ter muita soja e preço muito baixo? De forma nenhuma. O esmagador na China, nesse momento, ele está preocupado porque ele não consegue vender farelo. Porque o cara, como eu comentei, o consumidor de farelo na China está sossegadão. E aí, para que que eu vou alongar? Me convence. Então, não há argumentos por enquanto. Então, o mercado altista é muito mais fácil também para as tradings fazerem margem. Olha os balanços aí que temos. ADM, ONG, blá, 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 blá. Estão piores, porque o mercado é de baixa. Então, tem que ter uma mudança de comportamento. Você não precisa de animador de torcida, você precisa de um consultor. Cara que vai te falar qual é o cenário mais provável e o que que você deve fazer. Que é o que a gente tem batido na tecla aqui há bastante tempo. Compra put, amigo. Compra put, Chicago vai cair. Tá bom? Então, primeira coisa, tem que ter uma mudança de postura, de comportamento, de pensamento, de gestão. Se você tem um agrônomo e você segue as indicações dele, tenha um consultor de comercialização. E porque você precisa, hoje a gente precisa. Então, essa é a minha primeira recomendação. E depois aí é o mercado, né? Porque, como o colega ali falou também, hoje o que a gente precisa é reduzir produção, esperando um crescimento da demanda também. Lembrando, tá bom? Se a gente pegar o que aconteceu para os preços subirem em 2020, 21, foi lá para cima. Só problemas de oferta. Problemas de oferta. Onde nós tivemos aquela chuvarada nos Estados Unidos em 2019 que eles não conseguiram plantar, reduziu muito a área de soja. Sim. E depois a invasão da Ucrânia. Aí deu continuidade. Claro, nesse meio tempo teve a recomposição da população de suínos na China, que voltou para o mesmo patamar. Quer dizer, ela caiu e acabou voltando. Mas vejam, a oferta tem sido rotineiramente o nosso ponto de mudança de mercado. Agora a oferta está dizendo, poxa, tem muito. Vanin, tem uma pergunta aqui do Neto Fiscarelli que diz assim, ó, Vanin, qual a alta demanda de óleo de soja para a produção de SAF e HVO nos Estados Unidos não pode diminuir a exportação deles e favorecer a exportação brasileira? Já está acontecendo, né, Vanin? Essa mudança é o que você também tem comentado bastante, esse olhar dos americanos para a demanda interna e para aumentar o processamento. Os números da NOPA que foram divulgados na semana passada já apontam, inclusive, que essa força do esmagamento nos Estados Unidos, ela realmente está numa trajetória crescente, não? Olha, é, esse mercado de óleo nos Estados Unidos é o mais complexo que eu já vi na minha vida, tá bom? Ele envolve toda uma questão de. O mais fácil é você olhar o NOPA, ele mostra o número, como você falou, está aumentando o esmagamento, portanto, está aumentando a oferta de óleo. Ok. Agora, no que se refere ao consumo de óleo de soja, aí é uma briga de tapa e pontapés que ninguém entende. Você vai ter as refinarias petroleiras muito mais interessadas em importar insumos baratos e que acreditam mais. Exemplo, o biodiesel ou diesel renovável produzido através do UCO.
que é lá o óleo de cozinha utilizado da China, que é uma grande controvérsia. Mas esses óleos, graxa e tudo mais, quer dizer, o que não é óleo, canola, óleo de milho, óleo de soja, gera um crédito bem maior. É lógico que você, participando do SAF, que é o que o colega falou ali, que é o Sustainable Aviation Fuel, você vai querer muito mais esses biocombustíveis mais sustentáveis, vamos dizer assim, do que um produzido a partir do óleo de soja. Então, é volátil o negócio, é volátil. Olha, horas é lá para cima, horas é para baixo, e tudo depende do ano que vem. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai barrar a importação de biodiesel? Pô, tá uma festa. Canadá tá exportando pra caramba para os Estados Unidos. Europa, Alemanha é o maior exportador de biodiesel para os Estados Unidos. E depois a Espanha. Aí você tem a China, blá, blá, blá. Quer dizer, é, tá é um mercado bastante político, bastante lobby, bastante difícil acompanhar isso aí. Mas a certeza é que o esmagamento está crescendo, portanto vai ter mais óleo. Por isso que o óleo está lá no chinelo. Agora, isso dá oportunidade para o Brasil? Nós também estamos crescendo. Nossa exportação de óleo de soja é cada vez menor, devido ao agora B14, B15 o ano que vem, a partir de março. E tá faltando óleo para chuchu aqui no Brasil, tá? Tá coisa de louco. Semana passada, o mercado muito descolado da paridade de exportação. E isso é. Como é que o mercado ou a demanda interna olha para fazer novas compras de soja e atender demandas como essa, por exemplo, Vanin? Tá bem difícil. Temos menos soja, especialmente no Mato Grosso, margem não está boa. Por isso que na semana passada os prêmios do farelo subiram, do óleo também. Quer dizer, tem que convencer, dar condições para o processador conseguir comprar soja e produzir óleo, senão os distribuidores de combustíveis não vão conseguir atingir os seus mandatórios. Então, veja, um cenário de escassez agora para o final do ano de principalmente óleo. Vanin, o Marcelo Maior, qual será o total exportado esse ano de soja pelo Brasil? Qual o volume demandado pelo mercado interno? A nossa demanda interna aumentou esse ano em relação ao ano passado? Eu acho que vai ficar na mesma, 54 milhões e uns quebradinhos, tá bom? A diferença é que vai ter menos óleo para exportação, que já é o caso, e mais óleo para o mercado interno. O mesmo volume de exportação de farelo, não vai mudar. E exportação de soja, na minha estimativa, 96, 97 milhões de toneladas. Estamos indo para 85. Falta pouquinho. 12 milhões no total. E aí, se você fizer uma outra pergunta, e para a China? Bom, dos 12 deve ir 8. Quer dizer, então a China, na demanda dela daqui até fevereiro, vai ter 8 só do Brasil. Os outros tantos aí, que é uma grande ponto de interrogação, eu considero 38 daqui até final de fevereiro. Então, 30 milhões tem que vir de outro lugar. Vanin, quanto que a China ainda precisa comprar até o final de 2024 para começar 2025 legal, bem abastecida, nos níveis adequados, quando a gente pensa na demanda chinesa por soja? Quanto você estima que a China ainda precisa vir a mercado garantir até o final desse ano? Então, na verdade, assim, o nosso seria assim, o ano calendário para o chinês seria Sim, o final de fevereiro, que daí a gente já teria final de janeiro ou fevereiro, que daí a gente já teria soja brasileira. Pegando até final de fevereiro, entre 38 a 42 milhões ainda precisa comprar. trinta e tá. oito a 42. Aí, como eu falei, 8 aqui do Brasil, aí tem que vir 30, alguma coisa a mais de outros, principalmente Estados Unidos. Aí lembrando que os Estados Unidos não vai vender só para a China, ele vai vender para a China e para outros também. Então, veja, se os Estados Unidos vender, vamos supor, 30 milhões para a China, aí teria que vender mais 5 para outros. E então, mais 8, 10 que deve virar a temporada, chegaria a 45. Não é ruim. Aí faltaria mais 5 para chegar no USDA. O bom seria esticar um tiquinho mais isso aí. Chegar, de repente, vender total 40. Opa! Aí começa a ficar interessante. Daí ficaria acima do ritmo que o USDA hoje projeta. Bom,
Muita coisa pra gente acompanhar. E essa semana começa o Pro Farmer Crop Tour nos Estados Unidos, né, Vaninha? Aí é uma semana também que esses números vão chegando e eles têm certa influência no mercado, por ser talvez o mais tradicional e antigo tour de safra dos americanos, né? Ah, sim. Aí vamos ver. Ó, o pior, aliás, que pior, vamos dizer assim, né? O pior a gente já sabe: 53,3, 53,2 bushels por acre, vai dar quase 60 sacas de média nacional. Sim. Então, quer dizer, qualquer coisa a menos. Opa! E eu realmente acho, tá bom? Se eu tivesse que apostar, eu diria assim: o que pode acontecer falando de USDA para os próximos relatórios? Produtividade menor, mas também menos exportação. Aí, somebody love, né? Elas por elas. Elas por elas, exatamente. Meu amigo, ótimo, como sempre, começar a semana contigo para saber tudo que a gente precisa monitorar nos próximos dias, nas próximas semanas. Semana que vem, segunda-feira que vem, tem mais. Só que agora, né, Eduardo Vanin, sem Silvio Santos no mundo, aí já tá mais difícil pra gente seguir. Ó, Não me é falaram não? que você imita bem ele. Meu, olha, nós queremos manter elevada a audiência do Bom Dia Agronegócio, por Olha, tá, gentileza. né? Não vamos perder a categoria, não vamos perder. Ah, mas né? São bons exemplos que hoje faltam. Meu Deus, me cita algum bom exemplo que nós temos hoje em dia. E aí, cada vez mais um mundo saudosista. E eu acho que esse é o recado. Vamos conservar alguns bons exemplos de atitude e de conselhos. E eu acho que o Silvio Santos seria um bom conselheiro para o agro, sem dúvida nenhuma. Pela na questão ali de estar muito mais atento ao seu negócio, ao que você pode estar, enfim, agregando e sempre de olho na realidade, não no que numa torcida que pode acontecer ou não. Então, acho que fica aí a lembrança e é uma coisa triste, né? Não temos hoje grandes exemplos como tínhamos antes. Genial a sua analogia, acho que vale muito para a gente começar bem a semana, olhar para o seu negócio. E ele disse, né, Vanim, fundamental para o meu sucesso foi trabalho, muito trabalho. Não tem outro O caminho, tra- não existe almoço de graça, né, meu amigo? Tem que trabalhar. Mas ele trabalhava com eficiência. Exato. Esse é um ponto, né? Não adianta ser burro de carga e querer. Tem que, tem que preparar a equipe, tem que preparar o negócio. Hoje tem que estar com inteligência. Tudo isso vai ajudar. Ainda há um grande espaço para se avançar no que a gente pensa lá na fazenda, nessa questão aí de tomada de decisão. O produto ser muito menos feeling. O meu feeling diz o seguinte: é muito mais prático e com indicadores e tudo mais, que é o que ele faz. Volto a falar ali ó, a colocação do produtor, que eu acho que é muito importante. Tenha um agrônomo. Ele segue, porque o agrônomo ele vai trazer indicadores, números. Ó, tá faltando isso, aquilo, pá, 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 pá. Temos que ser assim também na comercialização. Muito menos feeling e muito mais prático, baseado em fatos e números, projeções, probabilidades, isso aí. Muito bom. Muito boa a sua analogia, como eu falei. Sempre bom estar com você, né, Eduardo Vanin? Obrigada, viu, meu amigo? Uma ótima semana para Obrigado. você, para todo o time da Agriinvest. Segunda-feira tem mais. Obrigada. Até a próxima. Grande abraço, boa semana a todos. Um abraço, até mais.